aconteceu? Nós tínhamos o Império Romano, né? O Império Romano do Ocidente e do Oriente. Tivemos as invasões bárbaras, né, no Império Romano do Ocidente. E aí foi a maior putaria do mundo, né? Destruído, foi tudo, a maior confusão. E aí quem é que surge como a única instituição que sobreviveu a essa crise? Qual foi a única instituição que sobreviveu? A igreja, né? A religião. O cristianismo, né? Que tem tudo a ver com a queda do Império Romano, né? A expansão do cristianismo e das invasões bárbaras, né? Aí o que foi que aconteceu? Como a igreja que tem mais poder, né? Então ela que vai ditar toda essa estética, né, desses signos medievais, né? Ou seja, é a busca da relação com o divino, né? Por que se quer criar signos? Se quer criar signos para ter uma relação com o transcendental, né? O transcendental é aquele que transcende a realidade, né? Você tem o imanente e o transcendente. Imanente é aqui na Terra. Transcendente é aquele que está em outro plano, né? Então, o primeiro aspecto era esse, né? Era uma estética que busca formas para termos o contato com o transcendental. É isso que move, né? É isso que é admirável, é o divino. E aí nós entramos na ética, né? Na ética, a questão da moral cristã. O que é que a moral cristã valoriza? Né? Valoriza aquele que não peca, né? Valoriza, que mais? Vocês aí que são entendem mais de religião que eu. Valoriza quem ora, né? Quem faz, né, as doações, né, do dízimo para a construção da obra de Deus, né? Então todos esses aspectos são valorizados, né? A ideia da Idade Média é da ovelha, né? A ideia da ovelha é muito forte, né? De você ser uma ovelha obediente em relação ao pastor, né? E aí o que é a semiótica? Beleza, você quer o quê? Você quer o seu propósito é então promover a evangelização. Lembrando que naquela época a maioria da negada não sabia ler nem escrever, né? Quem sabia ler e escrever? Ora, eram os monges, né? Então, a igreja tinha o domínio cultural, né, na Idade Média, né? Então, eles que forjavam os modos de explicação e de leitura do mundo. Aí, como é que eles vão forjar esse negócio se a negada não sabe ler? E as missas eram rezadas em latim, um monte de gente não sabia latim, né? Por quê? Porque muitos dos povos eram o quê? Eram povos celtas, né? Que eram os que se chamavam de bárbaros, né? Das invasões bárbaras. Então, eles eram de outras culturas. Daí a importância para evangelizar esse povo, torná-los cristãos, né? Então, a semiótica entra o quê? É o meio para resolver isso, né? Como é que eu vou conseguir evangelizar? Como é que eu vou conseguir controlar essas pessoas, né? Que tinha o quê? Tinha o tinha a religião de um lado, que dava essa explicação para o mundo, que fazia essa composição desses signos. Tinha os reis, geralmente ex-bárbaros, né, que foram convertidos para o cristianismo, e tinha o pessoal que trabalhava, né? O pessoal, então, era o tripé ali da Idade Média. Os cavaleiros, que é para a guerra, né? Então, o que tinha muito era peia e missa, né? Era guerra e missa naquela época, né? Então, pessoal, vamos lá. Vamos pensar assim como a gente pensou o El Chan, o clipe do El Chan. Nós vamos pensar então as catedrais, né? Da mesma forma que o clipe é um signo, né, que representa uma série de coisas, o Egito, a cultura brasileira e tal. A catedral também é um signo que vai representar uma série de coisas, né? E esses signos são forjados a partir da ética, né? Então vamos lá. Na arquitetura, como eu estava falando,
em forma de cruz, né? Que eu mostrei, vocês não estavam vendo. Isso aqui, esse signo, eles capturam do signo romano, né? Só que eles vão fazer uma série de alterações para resolver os seus problemas. Que o signo faz isso, ele resolve o problema, né? Ele captura uma coisa dali, captura uma coisa dali e constrói um novo signo. Então pensem sempre o signo como uma espécie de colagem, né? Pega uma coisa de um signo aqui, do outro ali, vai traduzindo, né? Pensar aquele clipe ali é uma colagem da cultura brasileira com a cultura egípcia, né? Aí você cria uma nova expressão. Então aqui a gente vê a planta, né? A planta que era esse modelo romano, né? Só que eles vão fazer algumas alterações. Aqui é um exemplo, né, de duas igrejas, uma em Toulouse, na França, né, e outra na Itália, na parte oriental bizantina, né? E aqui vocês, não sei se vocês estão conseguindo ver, mas a estrutura dela, assim como a romana, é em cruz. Vocês conseguem perceber? Ou está muito Sim, pequeno? dá para perceber. Tá pequeno, né? Então, peraí. Dá pra ver sim, pessoal. Agora foi. Vou tirar essa aqui. Vamos ficar só com essa. Aí dá para ver direitinho. Vá. Aqui. Show? Então, pessoal, como a gente pode ver, olha aqui, veja os signos, né? Primeiro, isso é signo, ou seja, representa a arquitetura romana, né? Porque a planta é em forma de cruz. Ao mesmo tempo, essa forma de cruz é um símbolo, né? Símbolo de quê? Da cruz de Cristo, no caso, né? Exatamente, né? Da religião cristã, né? Ficou muito baixo aqui. Foi isso que tu falou, Gisela? Eu peguei só de revés 3. É isso mesmo. Show. Né? Então aqui você tem um ícone, que é o ícone de uma cruz. E ao mesmo tempo esse ícone é um símbolo. É um símbolo do cristianismo, né? Ao mesmo tempo é um signo da cultura romana, que essa planta era característica, né, da cultura romana, né? Então você vê, como a gente vai ver aqui na arquitetura, que isso aqui é uma espécie de colagens de signo, e é assim que dá o processo, né, do termo que a Zestiane, né, tanto gosta, de ressignificação, né? O que é que significa ressignificar? Traduzir uma coisa em consonância com seus interesses, com seus contextos, com seus problemas, né? É assim que o processo de inteligência e de semiose vai se desenvolvendo, né? Você vai fazendo essa mesclada. Você dá um outro sentido para aquilo, né? Que é ressignificar. O que é que significa sentido? Conexão. Você estabelece aquilo conectado com outras coisas, né? Dentro de um contexto, né? Que é exatamente isso, né? Então aqui vamos ver então como é ressignificado essa cultura romana para a Idade Média, né? Primeiro aspecto, você tem esse, né? Que você tem a nave, o transpecto e o cruzeiro, né? Que é onde fica lá. A nave, onde a negada anda, o transpecto aqui e o cruzeiro em cima, onde fica o padre, né? Você tem o arco de berço, que é outra característica dos romanos, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Esse arco aqui, ó. Isso aqui vai ter na entrada, ó, que a gente tem uma igreja da Idade Média. Você vê que esses arcos aqui, ó, estão vendo aqui, ó, vapo? Esses arcos, eles são ícones dos arcos romanos. Eles se parecem com os arcos romanos. E ao mesmo tempo é símbolo de Roma, entendeu? Porque isso aqui se tornou símbolo também da cultura romana, né? Então eles capturam esses ícones, né? Essas formas, que ao mesmo tempo são simbólicas, né? E aí eles misturam com a da Grécia, ó. Que é que essa parte de cima é uma casinha, como é a da Grécia, né? Então é esse berço de bebê misturado com a casinha da Grécia. Então vejam como é uma espécie de colagem de signos, ressignificando. Então ressignificar é fazer essa colagem de signos diferentes para atender um determinado contexto, né?
Então, ó, um outro problema dessa arquitetura de Roma era o seguinte: o teto caía que só, vinha caindo, pegando fogo, matando os outros. Aí ela, rapaz, isso aqui não dá certo, não, a gente tem que pensar em outra coisa. Além do que, como era período de muita peia, né? Volta e meia, veio uma negada invadindo o território dos outros, e tinha peia e matava negado, então tinha que ser uma coisa mais forte. Né? Nesse sentido que as igrejas foram chamadas de fortaleza de Deus. Quando tinha invasão, a negada, bola minha, todo mundo para dentro da igreja e fechava as portas. Então você vê que as bichas são fortes, ó. Olha a carona dela aqui, ó, tá vendo? Então tem toda também uma estética imponente de força, né? As bichas eram fortes, né? E elas tinham as paredes grossas também para o teto não cair mais. É daí que surgiu o termo, né? Mar grosso que parede de igreja, né? Quando alguém é ignorante, você diz. Rapaz, o cabo é mais grosso que parede de igreja. É dessas igrejas aqui que estão falando, né? As igrejas com as paredes bem grossonas. Né? Para quê? Para segurar o teto, né? E, ao mesmo tempo, vai gerar todo um sentido de segurança, né? A grossura das paredes e tal. Mas tem um outro aspecto também, porque lá em cima vão ficar as abóbadas, né? E o que é que era importante para eles? Evangelizar, né? E o que é que tinha no teto? Ora, a negada não sabia ler. Muitos não sabiam latim. Os padres rezavam em latim. Ficava de corte, às vezes para negada, né? E aí o que a galera ficava? Ficava olhando pro teto, né? Não estava entendendo nada. Mas eu vou ficar olhando para esse teto aqui. E aí no teto tinha o quê? Ora, no teto tinha a Bíblia. Só que a Bíblia contada de forma visual, a partir das imagens. Né? Então, aí é o signo, né? Veja, a Bíblia, enquanto elemento ali escrito da cultura verbal, aí ele é traduzido para quê? Para imagens. Então, a partir daí, então, veja como vai sendo construído todo o sistema de signo das igrejas naquela época, né? A construção de sentido. Né? Primeiro, as bichas eram bem autonas, né? Por isso que era grossa, as paredes e as abóbadas também. Né? E aí, ó, para não ficar no escuro, ó, na estrutura romana, tinha esse óculo aqui que era por onde entrava a luz, né? Para negar não ficar no escuro. Só que, como no teto ia ficar as histórias, né? Que eu falei para você aqui da Bíblia, né? A negada ficava olhando, aí, macho, não sei o quê. E aí não podia ser em cima, porque ia atrapalhar, né? Negado olhando aqui com o sol nos olhos assim, não ia ver porra nenhuma, né? Aí o que é que fizeram? Então, beleza, vamos botar essa bicha para frente. Então a imagem vem, né, de trás para frente, em vez de ver nos olhos, vem de trás. Aí dá para negar ficar olhando para cima. Bola em pé, entendeu? Então esse óculos que é de iluminação, aí veja como é essa questão da semiose, né? Foi ressignificado para cá, para atender esse propósito, né, da arquitetura. Né? Então, você vê então como eles vão construindo sentidos. Né? Aqui é, por exemplo, a porta de bronze, né? Da Catedral de Pisa. Né? Então, nessa porta de bronze tem o quê? De novo a Bíblia. Né? Histórias da Bíblia. Acaba a hora lá e veja qual é o desafio deles. Né? Elaborar um signo que seja ao mesmo tempo simples, ou seja, que qualquer um possa entender e que consiga passar a mensagem. Né? Então, nesse sentido, ele usava o quê? Recursos extremamente simbólicos. Né? Recursos extremamente simbólicos para ter uma comunicação direta. Né? Por exemplo, aqui, ó, aquela passagem da Bíblia que o Herodes mandou matar os pivetes tudinho, não foi? As crianças. Aí tá aqui, ó, simbólico, curto e grosso, ó. O caba, aqui o filho do égua, símbolo. Tá aqui, é, coroa, símbolo de rei. Mas que isso não dá, né? Vai entender? O caba com a espada, soldado. Os pivetes tudo torto aqui no chão, ó, morto. A mulher puta aqui do lado querendo salvar o menino. Ó. O meu filho não, tá aqui, ó. Pronto. Tá comunicado aqui. Entendeu?
Então, comunicação direta, né? Então, você tem aqui a predominância de símbolos, sempre lembrando. Quando a gente vai fazer uma análise, sempre fala em predominância. Por quê? Porque aqui tem aspectos indiciais e icônicos. Cadê, macho, os aspectos indiciais e icônicos? Está aqui, macho, ó, por exemplo. Esse relevo aqui indica que isso, né, foi efeito de uma escultura, né? O cara batendo lá e produziu esses relevos, né? O relevo vem da ação do impacto do escultor, né? E o ícone, macho? Na hora, o ícone é as imagens, macho, né? Tá aqui, tem toda uma característica esquemática, né? A imagem da coroa, a imagem desse cabo aqui, a imagem do soldado, a imagem da mulher. É claro que aqui a gente está na perspectiva da imagem, né? Da apresentação da informação. Não do que aquilo que significa. Aí entra no aspecto simbólico. Coroa, isso aqui é o ícone de uma coroa, né? Porque se parece com a coroa. A coroa é símbolo do rei, né? Então, sempre a gente vai ter ícones, né? Índices e símbolos, mas vai ser predominante, né? Pode ser predominante, no caso aqui, o simbólico. Por quê? Porque ele quer uma comunicação mais direta. O que é que o ícone faz? Ele só sugere. Então, o ícone faz você ficar pensando. Você fica olhando assim, rapaz, que diabo é isso aí? Que a pintura, por exemplo, é abstrata, né? Você vê aquele monte de traço e fala, rapaz, que diabo é isso aí, macho? Esses traços aqui, isso parece com um diabo de um elefante retorcido. Né? Não é o propósito deles aqui. O propósito desse signo é representar de forma direta. Por isso, privilegiam símbolos mais estriados, mais convencionais. Beleza aí, pessoal? Sim. Sim. Beleza? Vocês estão entendendo aí esse negócio? Então aqui, ó, por exemplo, aqui também tem na porta, né? Uma coisa que também é muito simbólica é o seguinte: do lado direito, os bons e do lado esquerdo, o mal. Do lado direito, paraíso, do lado esquerdo, a negada que se lascou, que foi pro inferno, né? Então você pode ver aqui, ó, desse lado esquerdo aqui tem o que, ó? Cheio de cão, ó. Cheio de cão e a negada gritando e mó putaria do mundo, né? Aqui é o inferno, ó. Vocês estão vendo aqui, né? Ó. A galera pesando as almas aqui, vocês estão vendo aqui uma balança, ó. Né? O cabo lá que pesava as almas, né? E aí, macho, olha aí a putaria. Você vê que tem uma mão aqui, ó. E vem buscar o cabo aqui para ir pro inferno, que é o purgatório, ó. Negara, tudo querem se esconder, ó. Os cabos não vê eles. Isso aqui é abaixado, a putaria. Ou ele tá cagando ou ele tá se escondendo, ó. Ele tá de coca aqui. Aí eu tenho uma mão aqui, na cabeça do infeliz, ó. Levantando ele. Aí os cabos tudo morrendo de medo, ó. É o purgatório, né? E aí o cabo vai ver se ele vai levar para cá ou para o céu, né? Então a mensagem é bem clara, né? Quer se lascar, papai? Por peque, que aqui, ó, né? Se pecar, vai pro inferno e vai ter esses bichos aqui bulindo com você, né? Esses monstros, né? Que é o demônio, né? E do outro lado é mó limpeza, né? Todo mundo tranquilo, de boa. E a galera com medo aqui, né? Isso aqui é na porta, pai. Você chega na porta do lugar, tem um negócio desse, o cabo já entra com medo, né? Então, isso tem tudo a ver com aqui, né, também é outro que tem a ver aqui com a questão da tentação, né, de Cristo. Ele empurrando o capeta, né? Sai daqui, doidinho. Aí tá empurrando o bicho ali e o bicho caindo. Ai, otário. Aqui a crucificação também, né? Então, eram esses aspectos. Isso tem tudo a ver, pessoal, com os propósitos éticos, né? Que nessa época a evangelização ela funcionava sobretudo a partir de uma perspectiva do medo. Então, há toda uma produção de signos que vão gerar efeitos de sentimentos de medo, né? Essa é a ideia, né? O efeito remático ali é o efeito de medo,